Continuando os temas que nós temos tratado nesses tempos de escola bíblica dominical, nós queremos hoje tratar dos nossos privilégios em Cristo, o tema, o privilégio de servir. O pecado, ele deformou a natureza humana. O pecado, ele trouxe consequências terríveis, porque o ser humano que tinha referência em Deus, ele perdeu a referência de Deus. E isso trouxe intranquilidade ao seu coração. Trouxe ainda ao ser humano solidão e trouxe o medo. O ser humano foi criado para ser um ser gregário, para viver em comunhão. Desde que o ser humano pecou, ele busca felicidade, ele busca alegria e ele busca encontrar paz em vários tipos de coisas. O terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, ele foi um homem conhecido e reconhecido pelos seus princípios republicanos. E ele foi um dos autores principais da Declaração de Independência Americana. E foi colocado nessa declaração, ele insistiu que se colocasse a respeito da felicidade, que ele diz o seguinte: a felicidade é um direito inalienável do ser humano. Ou seja, a felicidade agora é lei. Entretanto, a alegria, a paz, que nós podemos chamar de felicidade, é uma busca do ser humano, mas ela nunca se concretiza longe de Deus. Fora dos propósitos de Deus, a paz, a felicidade, a alegria são apenas ilusórias. A alma do ser humano é uma alma que tem carência de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 42, o verso 1 e verso 2, diz assim: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E nas palavras de Agostinho, o vazio do ser humano, a carência do ser humano é do tamanho de Deus. O ser humano que busca felicidade, que busca alegria, que busca paz no coração, ele é uma natureza ambígua, porque ao mesmo tempo ele é egoísta, ele é arrogante e ele não gosta de servir. Para muita gente, servir é uma coisa pequena, é uma coisa até degradante de certa forma. O ser humano, ele gosta mais de ostentar. E hoje em dia, como fazem sucesso aquelas pessoas? Porque o sentido de ter sucesso é ter seguidores, ter pessoas para o servir, ter pessoas que ficam bajulando até, de certa forma. Esse aqui é o contexto das coisas, ficam bajulando. Mas todas essas coisas, elas são como fumaças para esconder a carência que esconde na alma daquela celebridade, já que estamos falando de celebridade. O ser humano, pelo projeto de Deus, é para ele ser feliz, o projeto original de Deus. E uma das formas da pessoa se completar, encontrar o sentido da vida em Deus, é servindo o seu próximo, porque o serviço também leva à comunhão. A essência de Deus é amor. E a essência do amor, ou o resultado do amor, é a ação. Quando nós somos salvos em Cristo, passa a viver em nós, passa a habitar em nós o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é o agente da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão com o próximo. É ele que faz as transformações necessárias, porque nós temos, ou Deus tem um projeto principal na vida de cada pessoa.
transformar esta pessoa à semelhança de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que ele diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que vocês sejam formados em Cristo. Os irmãos nas igrejas da Galácia, que Paulo escreve essa carta aos Gálatas, eles estavam deixando o cristianismo de lado, de certa forma, e estavam se metendo em tantas outras coisas para obedecer a lei, de certa forma, ou aquilo que as pessoas diziam para eles fazerem, que as lideranças judaicas diziam para eles fazerem. E o apóstolo Paulo, quando trata dessa carta, diz: vocês foram livres, mas vocês são livres para serem transformados e que vocês tenham a forma de Cristo. O escritor aos Romanos, que também é o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 28 e 29, ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então vejam só, Deus, depois que nos salva, pelo seu Espírito tem um propósito. Esse Espírito ir transformando a nossa mente, o nosso coração e, consequentemente, o resultado das nossas ações, que nós vamos tomando essa forma de Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Deus não nos salva para que nós continuemos egoístas, imorais, arrogantes, orgulhosos, todas essas coisas. Não. Deus nos salva e pelo seu Espírito nós vamos sendo transformados para ficarmos semelhantes a Jesus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 21, ele diz também, de uma outra forma, essas mesmas coisas. Verso 21 diz assim, Filipenses 3, 21. Pelo poder que o capacita, quer dizer, a Jesus Cristo, né, a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui o apóstolo Paulo está tratando na volta de Cristo. Que esse corpo que envelhece, que adoece, que morre, ele será transformado pelo poder de Jesus em um corpo glorioso, corpo semelhante àquele que Jesus ressuscitou. Então, o desejo de Deus e essas transformações do nosso espírito, elas deveriam ser até mais rápidas. Mas é nós que somos duros de coração. Nós somos, digamos assim, devagar para aprender as coisas boas. As coisas más, nós aprendemos muito rapidamente. Se você está lá no final do ônibus, sentado, o ônibus lotado, mas alguém conta uma piada imoral lá no começo do ônibus, aquela coisa gruda no seu pensamento, no seu coração, que você desce do ônibus, vai para casa e aquele negócio fica na sua cabeça. Mas, entretanto, nós sabemos e conhecemos as dificuldades que nós temos para decorar um versículo da palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é como um imã que atrai o metal para as coisas erradas. E o Espírito Santo, ele vem para transformar a nossa natureza de tal forma que ela seja atrativa e atraente pelas coisas que são corretas. O apóstolo Pedro também escreve a respeito disso na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim, 2 Pedro 1,4. Dessa maneira, ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Pedro aqui está dizendo para nós, olha, Deus nos deu promessas grandiosas e preciosas. E nessas promessas, o objetivo delas é para que nós nos tornemos com a natureza divina. Porque a natureza carnal, a natureza do mundo que nós temos, ela tem atração
pela cobiça, como nós falamos anteriormente. E veja só que a cobiça ela leva depois à arrogância. A cobiça e a arrogância, elas sempre estão juntas. O pecado de Satanás foi de querer ser igual a Deus. Ele não estava satisfeito com aquilo que Deus tinha lhe dado. Deus lhe deu uma posição de honra, uma posição de destaque. Mas depois o seu coração começou a dizer, eu preciso ser igual a Deus. E depois um pouco mais ele dizia, eu preciso ser maior que Deus, eu preciso ser o chefe, eu preciso mandar. Esse é o desejo do ser humano. O ser humano gosta dessas coisas. Mas olha então, o objetivo, o projeto de Deus para a nossa vida. A vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida de transformação, é uma vida de ação do Espírito Santo em nós. Deus criou Adão conforme a imagem e semelhança de Deus. Depois que Adão pecou, essa imagem, ou seja, a natureza, os pensamentos, as emoções, o corpo de Adão foram transformados em um corpo mortal. E as suas inclinações, os seus desejos foram desejos errados. Nós sabemos então que a cobiça, a arrogância, a vaidade e também a solidão e a angústia fazem parte do nosso corpo, da nossa natureza que pecou, da nossa natureza que caiu. Mas o Espírito Santo vem em Cristo Jesus, quando nós somos salvos, para que a nossa natureza de Adão, ela seja transformada e volte a ser a natureza de Deus, a natureza de Cristo. E uma das coisas que Cristo tinha é que Cristo gostava de servir. Cristo veio para servir. E veja como essas coisas, a nossa natureza, ela resiste às coisas do Espírito. A nossa natureza, ela resiste a essas transformações necessárias que é o projeto e é o desejo de Deus. Porque nós queremos o melhor cargo, nós queremos ser o chefe. E muitos pais, quando eles apresentam seus filhos, eles não apresentam seus filhos como bons filhos, mas eles apresentam os filhos como o cargo que eles ocupam, ou com aquilo que eles conseguiram. Esse aqui é o pós-doutor não sei de onde, esse aqui fez isso, esse aqui é o chefe lá de tal lugar. Essa nossa tolice humana, nós não apresentamos o nosso filho como um bom filho, um filho carinhoso. Essas coisas que são importantes para a vida. Só que isso faz parte da natureza humana. Jesus, um pouco antes dele ser preso e depois crucificado, um mês antes, mais ou menos, um pouco mais de um mês, quando Jesus, um pouco mês antes dele ser crucificado, o aperto dos judeus, a liderança judaica, começou a apertá-lo de tal forma porque eles queriam prender e matar Jesus. Eles precisavam eliminar Jesus. E a coisa ficou pior depois que Jesus ressuscitou Lázaro. Então Jesus ele teve que sair daquela região ali e foi para uma região a noroeste, a nordeste na realidade. Uma região chamada de Pérea, depois do Mar Morto, uma região do outro lado do Mar Morto. E depois Jesus, então, quando chegou o momento, como diz ele, que o Pai tinha determinado, então ele retorna para Jerusalém para ser preso e depois crucificado. Mas nesse retorno, que Jesus vem a caminho de Jerusalém, ele vinha sempre tratando com os seus discípulos da necessidade dele ser preso, que ele seria entregue às mãos dos pecadores, como ele fala. Então, já chegando próximo de Jerusalém, a mãe de 2 discípulos, Mateus no capítulo 20 descreve isso a partir do versículo 17. Diz assim no versículo 17: enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte. Mas os discípulos não estavam pensando nisso. Os discípulos estavam imaginando que Jesus, embora ele falasse a respeito destas coisas, as suas mentes não estavam fixadas nisso. Os discípulos eles estavam preocupados nos cargos que eles teriam,
Porque eles pensavam que Jesus ia voltar para Jerusalém para assumir o trono. Vai expulsar a liderança romana e vai assumir ali e instalar seu reino ali, colocar o reino dele ali. Então era isso que estava na mente deles. E nessa trajetória, uma mãe chega a Jesus e se curva, né? Reverentemente se curva para Jesus e diz assim: eu tenho uma coisa para pedir para o Senhor. Não é para mim, mas são para os meus 2 filhos. Que bons são esses meninos. Então, ela diz assim para Jesus: olha, permita que quando chegar no teu reino, quando tu assumir o teu reino, um dos meus filhos, um fique à tua direita, outro fique à tua esquerda. Jesus diz para aquela mulher: tu não sabe o que tu está pedindo, mulher. Aquela mulher, ela queria ver os seus filhos no degrau mais alto. No degrau mais alto. Jesus então dá uma lição extraordinária para aquela mulher e diz assim: olha, quem vai sentar à direita ou à esquerda é meu Pai que determina. Mas uma coisa eu digo para você, já falando para todos os discípulos. Verso 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Quem quiser ser o chefe, que vai servir. Quem quiser ser o bonzão, que vai se humilhar. E ele diz: como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui está dizendo: olha, a ordem divina é o inverso. A ordem divina, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus já havia tratado com esses discípulos a respeito disso. Só que isso causou uma dificuldade no meio dos discípulos. Porque no versículo 24 diz o seguinte: quando os outros 10 ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Porque a natureza humana, nós conhecemos como é a natureza humana. Então ali os outros devem até ficar castigando a Pedro. Pedro, não era tu que ia ser o chefe? Estão querendo te passar a perna. A natureza humana é assim. Em qualquer ambiente é assim. Tu não era seu chefe, o cara trouxe a mãe. Eles trouxeram foi a mãe para vir te pedir aqui, para pedir o cargo. A natureza humana gosta dessas coisas. A natureza humana gosta da chefia. Mas o relato continua dizendo que Jesus foi a Jerusalém. E naquela semana que Jesus chegou em Jerusalém, a situação não ficou resolvida com os discípulos. E Jesus falando que ele seria entregue, morto, preso depois de morto, mas os discípulos não estavam pensando nisso. Eles estavam preocupados com o cargo que deveriam ocupar. E nós sabemos que quando as pessoas querem tratar de alguns assuntos não tão claros, eles ficam um pouco para trás na caminhada, ou então chamam a pessoa de lado. As nossas relações são assim. Quando alguém quer tratar num particular, chama alguém de lado. E o texto de João, no capítulo 13, que descreve o momento que eles chegaram já para celebrar a Páscoa, para comer a Páscoa, o texto diz que eles vinham pelo caminho discutindo a respeito daquela situação, quem seria o maior. E Jesus, então, eles sentam na mesa ali para celebrar a Páscoa. E Jesus, então, se levanta. Eles estavam em um amplo salão. E capítulo 13, do versículo 12 até o versículo 17, trata disso. Mas o texto diz que Jesus, então, viu ali todos eles sentados, mas com cara emburrada, intranquilos, uns achando que estavam sendo passados para trás, uns magoados com os outros, porque o clima ficou pesado. Então Jesus se levanta, tira a sua túnica, vai em um local que tinha ali à disposição uma bacia com água e uma toalha, porque isso era uma prática naquela cultura. Como eles caminhavam muito tempo,
os viajantes caminhavam assim muito tempo e as sandálias abertas e os pés chegavam sujos, suados, empoeirados. E como cortesia, o dono da casa, quando ia receber alguém, tinha um escravo à disposição para lavar os pés daquela pessoa como sinal de reverência, de respeito àquela pessoa. Então Jesus aqui, ele se levanta, tira sua túnica, pega a toalha, a bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus termina, ele pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? E os discípulos ficam de certa forma sem entender. Jesus então diz no versículo 13: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor de vocês e mestre, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. E no versículo 17 ele diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O objetivo deste exemplo de Jesus, essa aula de humildade que Jesus dá para os seus discípulos, é ensiná-los que, ao invés deles ficarem brigando para saber quem seria o maior, quem ocuparia o cargo maior, eles deveriam ver nas atitudes do seu mestre a humildade que ele tinha. Então aqui nós vemos que servir não é para os orgulhosos. Servir é para os humildes. Servir, de certa forma, é para os fracos. Servir é para os fracos. A Bíblia chama o ato de servir, em todas as circunstâncias, chama isso de um dom. O dom é um presente que Deus dá. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, então Deus nos capacita com um dom, para que aquele dom ele possa ser usado em prol de outras pessoas. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 7, quando ele trata a respeito de dons. 1 Coríntios, no capítulo 7, e a carta aos Romanos, capítulo 12, e a carta aos Romanos, no capítulo 12 também, são os dois textos principais. Nós também temos outros em Efésios, Pedro também trata dessas coisas, mas são menores. Mas aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 7, quando ele fala a respeito disso, ele diz o seguinte, versículo 7 diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então aqui tem um objetivo. Aquele dom, ele é para ser repartido, ele é para ser usado em prol de outras pessoas. Não é para a soberba, não é para a arrogância. Não. Esse dom que Deus dá para a pessoa é para que a pessoa possa usar em benefício de outros. Aqui em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 7 e 8, quando ele também trata disso, ele nos orienta que se nós temos esse dom, nós temos que usar. E assim ele diz, Romanos 12, 7 e 8 diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, ou seja, estimular as pessoas, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Aqui o sentido é, não dê aquilo que não cabe mais, aquela roupa que não cabe mais. Não dê aquela coisa que você não usa mais e que está ali no canto. Mas ele diz assim, generosamente. Generosamente é escolher o que é bom, é escolher o que é melhor. Continuando, se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Aqui, faça com alegria, o sentido aqui também é para que tudo aquilo que nós fazemos,
nós devemos fazer com alegria. Se é servir, que é a primeira coisa que ele fala, sirva com alegria. Servir mal-humorado, já tem gente demais fazendo isso. É que eu costumo dizer, a gente chega em alguns locais e as pessoas estão com a roupa, escrito na roupa, posso ajudar? Aquilo ali já é uma chamada de boas-vindas a você. Mas às vezes nós chegamos em alguns lugares, principalmente em lugares públicos, a primeira coisa que você vê é uma placa lá. Se você maltratar o funcionário público, e aí diz o resultado daquilo. Aí somente o pobrezinho já se encolhe mais ainda. Mas sirva com alegria. Esse é o texto aqui, sirva com alegria. Se for ensinar, ensine com alegria. Se for para dar ânimo, aqui é um contrassenso. Como é que vai animar triste? Se for animar, aqui leve esperança para a pessoa. Mas leve esperança com alegria. Leve esperança com alegria. E se você for uma liderança, exerça com alegria. Faça com zelo, mas faça com alegria. E se é mostrar misericórdia, ou seja, se compadecer dos que sofrem, faça isso com alegria. Por quê? Porque isso vai nos levar a fazer as coisas com a motivação correta. Quando nós fazemos as coisas com as motivações corretas, nós nos alegramos. Quando Jesus, ele trata a respeito destas coisas no Sermão do Monte, e no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus vem tratando a respeito de sal e luz. E que coisa extraordinária que o mundo carece dessas duas coisas. O mundo precisa de sal. O sentido aqui é uma sociedade em decomposição, que precisa dos filhos de Deus para salgar, trazer sabor. E diz também que devem ser luz. As pessoas vivem em trevas. E quem vive em trevas não sabe para onde vai. Vai cair num precipício que não sabe para onde vai. Aí Jesus aqui diz o seguinte, olha, verso de 14 em diante. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós servimos com a motivação correta, Deus é glorificado. Talvez seja uma das coisas mais difíceis quando nós estamos servindo. A gente tributar ou fazer tudo isso para a glória de Deus. Porque o nosso coração vaidoso, nós queremos os reconhecimentos, os aplausos das pessoas. Mas nós devemos, ainda que isso chegue, humildemente tributar tudo isso a Deus. O apóstolo Paulo também falando a respeito disso, à igreja de Filipos, ele escrevendo aos filipenses, ele também nos dá uma orientação a respeito dessas coisas. E ele diz o seguinte, Filipenses 2, 3 e 5. Ele diz assim, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Veja só, o apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós que nós não devemos usar ou achar que as pessoas que nós estamos ajudando são coitadinho. Mas aquela pessoa, ela precisa ser tratada com dignidade. Aquele ser humano, ele precisa ser tratado com dignidade. Eles não podem ser tratados como um coitadinho. Então, aqui também ele reforça as palavras de Jesus para que Deus seja glorificado. Então, olha só, nada façam por ambições egoístas ou por vaidade. E nós conhecemos a alma humana, que nós somos inclinados à vaidade. E no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim,
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele segue dizendo, olha, ele era Deus e se esvaziou. Deixou a sua glória, deixou a sua coroa, deixou todos os privilégios que ele tinha como o rei, o filho do grande Deus, o rei do universo, para vir lavar pés sujos, pés fedorentos de discípulos mal-humorados ainda. Ele diz, olha, esse é o nosso exemplo. Isso aqui também é uma advertência para nós, porque muitas vezes nós vamos tratar dessas coisas e as pessoas, elas ainda vão ficar mal-humoradas com aquilo que nós fazemos por elas. As pessoas não vão ter o reconhecimento que a gente desejava que elas tivessem. Mas essas coisas também, elas não podem, de certa forma, inflamar o nosso coração ou deixar o nosso coração magoado. A sua parte você tem que fazer de servir. Agora, o resultado daquilo ali na pessoa é ela com Deus. Porque muita gente, às vezes, elas servem e quando nós queremos a nossa glória, quando nós estamos servindo para querer o nosso reconhecimento, e se as pessoas não dão aquele reconhecimento que nós esperávamos, isso magoa o nosso coração. Isso pode inflamar o nosso coração. Não faço mais. Não reconhece. E nós vemos essas coisas todas, às vezes até dentro da própria família, porque servir dentro da família é a nossa primeira seara, digamos assim, é o nosso primeiro ambiente de servir. É o nosso primeiro ambiente de servir. É servindo aos nossos próprios familiares que estão ao nosso redor. Então, nós devemos servir com alegria, nós devemos servir com humildade e devemos buscar a glória de Deus. É Deus que deve ser glorificado, é Deus que deve ser honrado com as nossas ações. Por que nós devemos servir? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Primeiro, nós devemos servir porque o mundo é sofredor. O mundo é sofredor porque o homem explora o outro homem. O homem explora o seu semelhante. E o mundo, ele é carente de boas ações. As boas ações do ser humano, muitas vezes, elas são ações para a sua glória. E aqui há um engano todo do ser humano, porque o ser humano sem Deus, ele não tem condições de fazer boas ações. Porque ainda que ele faça boas ações, essas suas boas ações são apenas para mostrar a sua vaidade, a sua arrogância, ou para ser vista pelos homens. O profeta Isaías, ele trata desse assunto e pode ser, é um assunto até pesado, quando ele trata disso, porque uma pessoa que não foi transformada pela salvação em Cristo Jesus, todas as obras que essa pessoa faz, elas não têm valor nenhum para Deus. Isso pode ser duro para muita gente, mas é o que a Bíblia diz. E o profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, diz assim: somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, manchados como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O profeta Isaías aqui está dizendo que o ser humano sem Deus, ele não pode fazer boas ações para Deus. Essas boas ações, um ser humano sem Deus, sem ter sido transformado pela salvação, e no seu coração não tem o Espírito Santo de Deus, para que ele faça essas coisas para a glória de Deus, tudo aquilo que o ser humano faz é para sua vaidade, é para ser visto. Então Deus não pode aceitar. Veja que coisa, até a nossa oração, quando nós oramos, Jesus Cristo diz assim: tudo que pedires em meu nome. Então, o nosso culto, que nós tributamos a Deus, que nós adoramos a Deus, é o Espírito Santo que
leva isso para Deus, então a nossa adoração, as nossas orações, tudo isso deve ser em nome de Cristo. Aqui o profeta Isaías está dizendo que uma pessoa é como uma pessoa suja, saiu da lama e vai levar um presente para uma outra pessoa. Aquele presente está contaminado porque a pessoa está contaminada. Então as obras de justiça de uma pessoa sem Deus são como trapos imundos. Isso no original é muito pesado, você pode pesquisar a respeito disso. Então por que nós devemos servir? Porque o mundo sem Deus é um mundo que sofre e é um mundo que precisa de boas ações. Nós também devemos servir porque o serviço é uma evidência que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Tiago, quando trata a respeito dessas coisas, Tiago é uma carta muito prática. E Tiago, no capítulo 2, ele trata a respeito disso. Ele, a partir do versículo 14 ao 17, ele diz assim, olha, você fala que tem fé. Mas se de repente uma pessoa chega na sua casa e essa pessoa tem carência de alimento, carência de roupa, carência de todas as coisas, e você diz para aquela pessoa assim, olha, vai em paz, Deus te acompanha. Ou no sentido mais atual, você está vendo a pessoa passar necessidade e você tem, e você pode dar um pouquinho, mas o seu coração ainda segura, o seu coração é egoísta, e você diz assim, não, eu vou orar por você, né, para que Deus mande um anjo para lhe abençoar. Aí sabe o que Tiago diz aqui? No versículo 17, Tiago diz assim, ele está falando, né, uma fé que a pessoa diz que tem, mas que não age. Ele diz assim, olha, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Assim, olha, uma fé que não age, uma fé sem ação, uma fé que não serve, essa fé é morta. Então, uma das coisas que autentica que nós somos filhos de Deus é servir aos que sofrem, é servir aos que necessitam. Isso testifica, testemunha que nós somos filhos de Deus. Então, o mundo precisa dos que servem. O serviço mostra que nós somos filhos de Deus, autentica a nossa fé. A nossa fé é autenticada pelas coisas que nós fazemos e o serviço ele também nos torna humildes. Certamente que os discípulos de Jesus, depois que passaram por aquela experiência de Jesus lavar os pés deles, seus pés empoeirados, que era serviço de um escravo, e no texto lá de João, no capítulo 13, que nós até lemos um pouco, Pedro foi relutante. Pedro diz, não, o meu não. Mas aquela experiência marcou na vida deles. Então, o serviço, ele nos torna humildes. O serviço nos faz humilde. Quando nós cuidamos daqueles que sofrem, por exemplo, quando você visita a enfermaria de qualquer hospital aqui de Manaus ou de outra cidade que estão cheios de pessoas que sofrem, alguns em completa solidão. Tem pessoas que estão nos hospitais esquecidos, sejam particulares, seja nos hospitais públicos. Pessoas que já moram ali, pessoas esquecidas pelas famílias. E quando você olha para aquelas pessoas, doentes, carentes, sofrendo, em completa solidão, solitárias, aí o seu coração dói pela situação daquela pessoa. Porque aquilo também demonstra ou mostra para nós a nossa fragilidade de todas as coisas. E aquilo deve mexer com a nossa vida e tirar de nós o orgulho, a arrogância, um ser humano tão forte. Haver pessoas tão orgulhosas e que chegam em uma fase da vida que não tem condições de fazer as coisas mais básicas da sua vida, que precisa de pessoas para lhe ajudar, para fazer até a sua higiene pessoal. Mas o serviço também é um ato de adoração a Deus. Jesus, quando fala a respeito do grande julgamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele vai tratando do grande julgamento, ele fala no versículo 40 o seguinte, e o rei responderá, porque no grande julgamento, no último dia, vão ficar gente à esquerda e gente à direita. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita,
E responderá: digo-vos a verdade. O que vocês fizeram, alguns dos meus irmãos, a mim o fizeram. Então, toda vez que nós fazemos uma boa ação, toda vez que nós agimos com misericórdia para uma pessoa, e aqui não é só cesta básica, aqui é você ouvir, aqui é você conversar. Quantas pessoas que carecem de ouvir a coisa mais preciosa do mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas que precisam de alguém para lhe ajudar a ler a Bíblia, conhecer Deus. As pessoas só conhecem Deus de ouvir falar, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Alguns conhecem Deus como Deus duro, mas não conhecem o Deus amoroso. E essas pessoas precisam de alguém que leve esperança, mas leve a palavra do Senhor. E é na palavra que está a esperança. Quantas pessoas que precisam ser servidas pelo alimento, por roupas, pela palavra de esperança e pela palavra de perdão. Servir é para os fracos, é para os humildes, não é para os arrogantes. Os fortes querem ser evidenciados. Os arrogantes, que são soberbos, querem estar em cima, querem cargos. Para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus, nós precisamos servir. Quando Jesus, ele também já estava próximo de ser crucificado, e ele chegou na casa de um homem, e ali aquele homem ofereceu um jantar para ele. E uma mulher chegou e quebrou um vaso de perfume e derramou nas cabeças de Jesus. E um dos discípulos de Jesus disse assim: que desperdício. Poderia ter feito isso, vendido isso e dado o dinheiro para os pobres. E Jesus diz uma palavra que serve para você e para mim. Jesus diz assim: os pobres sempre estarão aí. Os pobres estão ao nosso redor. Gente que precisa de esperança. Gente que precisa de um amigo. Gente que precisa de alguém que compartilhe a sua solidão. O mundo sem Deus é o mundo que sofre de todas as coisas. Solitário, angústia, depressão. E precisa de alguém que sirva com compaixão, sirva com a motivação correta e tribute tudo isso a Deus. Que Deus alegre o seu coração cada vez mais e que abra cada vez mais os seus olhos para você ver os carentes, para que Deus seja honrado com a sua vida. Que esse é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Que Deus nos abençoe.